Hello, sou Giovanca Nogueira. Pessoal, eu tenho gostado muito desse formato de vídeo que eu tenho visto aqui no Instagram. Eu acho que tem um nicho específico que gosta desses vídeos assim, né? Sem edição, direto, só paradinha aqui conversando sem música. Estou aqui pós-mudança, casa toda ainda bagunçada. Tô bem natural aqui do meu dia, mas me peguei com vários pensamentos e quis vir compartilhar. Quem me conhece sabe que eu estudo e pratico e compartilho sobre lei da atração há mais ou menos uns 5 anos. E desde então minha vida mudou consideravelmente. O que acontece? Nesse meio tempo, aconteceram inúmeras coisas, muito mais coisas boas do que ruins, né? Isso se sobressai sobre a minha vida. Mas o ponto da conversa de hoje é sobre as coisas que te acontecem e o que você faz com essas coisas que te acontecem. No último ano, minha vida deu um salto 360, rodopiou, girou totalmente. E eu saí de uma vida confortável, estável, mas não feliz, mas muito bem financeiramente, bem profissionalmente, mas me faltavam algumas coisas que eu ainda queria, que eram sonhos do meu coração, como relacionamento, uma família e tudo mais, que era a minha base de tudo. Cheguei ao ponto de 31 anos, que estudei, trabalhava, tinha um cargo bom, era reconhecida, mas não tinha com quem compartilhar. Eu falo isso, né? Com quem você compartilha quando você tem a conquista, se você não tem ninguém do seu lado. E há um tempo eu já pedia pra Deus, né? Já orava. Tem algumas atividades que eu fazia aqui, seguindo a lei da atração. Escrevi, pedi o esposo. Então, em um ano eu tive namoro, noivado, pedido de casamento em Paris, casei no Brasil junto com a minha família e fiquei grávida, que era o sonho da minha vida. Aos 3 meses de gravidez, né, passando ali para 10 a 11 semanas, dentro do período dos 3 meses, eu tive um aborto retido, um aborto espontâneo retido, que é quando o bebê não desce, e eu tive que passar por um processo de parto e tudo mais. Foi muito difícil para mim, foi muito doloroso, muito complicado. Porém, o que ocorre? Durante esse período que eu passei, que eu tenho passado agora, tem em torno de menos de 40 dias que eu passei todo o processo. E também teve a questão de mudança de país. Então, eu mudei de país, porque é onde meu esposo mora. E tava toda essa turbulência na minha vida em 6 meses. Larguei o trabalho, larguei tudo, larguei carro, família. Literalmente Rebeca, eu ouvia tanto falar de Rebeca, e é literalmente Rebeca para Isaac, mandou me buscar longe, que é uma história para um outro vídeo sobre o meu testemunho do meu relacionamento, mas que foram coisas muito, muito rápidas, coisas que abalam sua fé, coisas que você realmente, ou você não acredita mais em Deus, ou você se fortalece 100%. E eu optei por ir pelo caminho de acreditar ainda mais em Deus e fortalecer a minha fé. Meu esposo me traz muito essa força, essa sabedoria, e os dois estão a todo momento, um com o outro ali, se fortalecendo. Por isso a importância de você ter sim uma pessoa que seja da mesma fé sua, porque quando um cai, o outro levanta, e assim sucessivamente. O assunto que eu venho falar hoje é sobre a dificuldade de passar por esse período, né? Eu estava a falar, já tô na língua portuguesa de Portugal. Eu estava falando com a minha mãe agora e ela me lembrou novamente de um outro assunto. Ela falou, os 40 dias que as pessoas preferiram ficar reclamando no deserto, e os 40 dias se tornaram 40 anos que eles não saíram de lá. Então, pra quem não sabe, literalmente quando Deus tirou os escravos, que eram escravos lá do Egito, para ir para a tão sonhada terra prometida. O que ocorreu nesse período? Eram para ser 40 dias, se tornaram 40 anos por conta da murmuração, por conta da reclamação, que é reclamar, clamar 2 vezes, né? Reclamar 2 vezes da situação que demorou 40 anos. E o que isso diz pra gente hoje sobre o momento de vida que você tá passando, né? Então,
Foi muito difícil o momento anterior, mas tenho vivido dias difíceis também. E quando minha mãe me trouxe essa palavra e me fez ter vários insights aqui, eu pensei. O tal do pelo menos, né? Porque a conversa era essa. Pelo menos lá a gente tinha comida, tinha carne, que a gente não tem. Do Egito, no caso. E no hoje, o que eu trago pra minha vida? Mas pelo menos eu tinha o meu conforto, podia ir e vir. Quem imigra, quem muda, sabe esse processo de documentação, que é um pouco cansativo, é um pouco difícil, desgastante. E a gente relembra, nossa, saí do meu país, que eu estava tão bem, para vir aqui e ficar, né, nessa vida. Porém, a gente tem que sempre pensar os prós e os contras, o que Deus tem feito. E eu relembro da minha situação de ter perdido meu filho, minha filha, no caso. E o que ocorreu depois, gente? Virou uma série de pessoas grávidas ao meu redor. Pessoas muito próximas, amigas e amigas e amigas e amigas. Eu contei, nesse período que eu perdi meu bebê, praticamente 5 amigas próximas que engravidaram assim aleatoriamente que eu falo assim, não do período da vida delas, mas que assim, viveram mais ou menos esse período como eu, que conheceu uma pessoa, me engravidou, já estavam casadas, engravidaram, e praticamente todas têm quase o mesmo período que eu tinha. E aí é onde eu comecei a me perguntar, né, por mais que a gente tente entrar numa vibração, entrar numa, não vou reclamar, vou ficar, né, tranquila, não vou indagar, mas passa pensamentos intrusivos, ou como diria outros setas que falam, por que eu não? Por que eu não? Porque eu não consegui? Por que para elas estão dando certo e para mim não? O que eu fiz, né? O que eu fiz de errado? E não é essa ordem, não é nesse lugar que a gente tem que se colocar. Ao mesmo tempo, eu sempre cancelo. Eu gosto de usar a palavra cancela, gente. Se você não usa, use a palavra cancela que você vai ver o tanto que funciona. Na hora o negócio para. Eu sempre falo, cancela esse pensamento não é meu, esse pensamento não vem de mim, não vem do que eu acredito, porque ressignificar é uma palavra muito difícil, mas literalmente a gente aceita a situação e segue em frente. Então, era sobre isso que eu queria conversar com vocês, bem aleatório, mas realmente compartilhar pensamentos, porque às vezes a gente acha que é só a gente, mas tem outras pessoas no mundo também que passam a mesma situação. Mas de se manter firme e não reclamar, né? Porque Deus falaria pra gente, é só isso? É só isso que eu fiz pra você? Se eu não fizer isso, não vale mais nada tudo que eu fiz até então. Então, principalmente eu e o Jefferson nos colocamos muito nisso, né? Deus nos deu um para o outro, nos deu o casamento, tem dado tudo certo até aqui. Então, só porque a gravidez não progrediu, a gente vai morrer, vai acabar o mundo? E tem aquela frase que fala, né? Eu te darei sim, mas te darei quando você não quiser tanto, né? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente tende a colocar num altar, num pedestal e valorizar muito aquilo mais que tudo na vida. Prova disso é que quando a gente não consegue, é aquela velha coisa, né? De poder, né? Pra você conhecer a pessoa. Mas também em situações tira aquilo, né, da pessoa pra ver como que ela vai reagir. Eu acredito que Deus não é um Deus que vai ficar nos testando, né, tipo, vou ver como que ela... Não é essa questão. Mas, literalmente, o quanto aquilo estava em nosso coração, em nosso altar. As pessoas criticam muito a Igreja Universal por fazer fogueira santa, né? Eu sou da Igreja Universal, tem alguns anos, frequento a Igreja Universal tem mais de 10 anos. E eu sei, você sacrificar o que tá no seu coração. Nem sempre é dinheiro. Nem sempre é dinheiro como todo mundo pensa. Às vezes o valor tá em um objeto. Nossa, isso aqui eu posso perder qualquer coisa, menos esse óculos que eu ganhei da minha mãe em 1930. Aquilo que você sempre põe acima de Deus. Aquilo que você sempre coloca acima de Deus na sua vida. Aquilo que se você não tiver, você pode morrer, que nada mais serve, nada mais basta. Que realmente faz isso com a gente, vou mostrar pra vocês daqui a pouco tempo, a gente tá saindo do inverno, mas isso do tempo aqui na Europa realmente dá uma baixa, dá um estado ali de parado demais, e ficar em casa também, trabalhar em casa. Eu estou no momento que eu trabalho muito em casa,
faz com que você rumine muitos pensamentos. Então não critica sua mãe, não critica sua esposa, não critica pessoas que ficam muito em casa, não no sentido de ficar ali amoitado, como diria o goiano, mas que ficam ali por motivos de trabalho mesmo, mas que estão ali devido a algo que faz com que ele fique. Realmente os seus pensamentos ruminam, você pensa muito, você pensa demais e acaba nisso. É isso, pessoal.